Meus irmãos e irmãs, queremos saudá-los com a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor. Algumas crianças vão acompanhar a irmã Larissa, de 1 a 5 anos, e queremos convidá-los a abrirem suas Bíblias em Colossenses capítulo 2. Colossenses, capítulo de número 2. Colossenses 2, de 8 a 15, leiamos a palavra do nosso Deus, acompanhem sua Bíblia. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Amém. Vamos aproveitar para agradecer pelos louvores e as ofertas dispensadas ao nosso Deus e rogando as bênçãos do Senhor para a compreensão da palavra. Estamos muito felizes de rever alguns irmãos, faz dias que não nos víamos, pastores também. Louvamos a Deus pela vida de vocês. Vamos orar. Nosso Deus, nós estamos prontos para ouvir a voz do nosso Senhor por instrumentalidade da Tua palavra. Não temos dúvidas de que o Senhor ainda fala com a Tua igreja. O Senhor não está em silêncio. O Senhor continua falando e falando muito alto para que ouçamos a Tua voz. Senhor, usa Teu servo para que comunique as verdades do Senhor de maneira clara, precisa e que traga edificação à Tua igreja. Obrigado pelos irmãos e irmãs que alegremente cantaram ao Senhor, oferecendo o seu louvor ao nosso Deus. E também
como oferta de louvor e gratidão, trouxeram recursos materiais para a manutenção do teu serviço, da tua causa. Que nós possamos bendizer o teu nome sempre. Que tu, Senhor, receba nossa gratidão por todas as bênçãos que temos recebido. Não apenas as bênçãos materiais, mas, sobretudo, as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Assim oramos, no nome dele. Amém. O que é mais perigoso? O inimigo interno ou o inimigo externo? O que é mais perigoso? Combater os inimigos da igreja fora da igreja? Ou os inimigos da igreja dentro da igreja? Quem assistiu o filme Troia sabe que para aqueles guerreiros vencerem, eles precisaram entrar. E não tem o famoso cavalo de Troia. O cavalo de Troia também é um vírus que entra no sistema do computador e destrói os arquivos e muitas outras coisas. Aquele cavalo de Troia destrói. Os inimigos que tentam abater a igreja, irmãos e irmãs, não são apenas os inimigos que nós julgamos os inimigos da cruz de Cristo, aqueles que estão fora da igreja. Não, não. Os inimigos da cruz de Cristo, os inimigos da igreja, eles também estão infiltrados na igreja. E eles estão infiltrados como cordeiros, ou melhor, lobos em peles de cordeiro. E esses lobos, o nosso Senhor Jesus Cristo chama de falsos profetas ou falsos mestres. E não esqueçam, nosso pai espiritual, Martinho Lutero, dizia que o que é mais perigoso para a vida de uma igreja não é apenas a questão moral. Porque a questão moral, para aqueles que estão vivendo uma vida imoral, eles prejudicam a si e a sua família. Mas a heresia, a falsa doutrina, as mentiras de Satanás, as mentiras não apenas destroem aqueles que as proferem, mas as mentiras, os enganos, destroem uma comunidade inteira. Paulo estava preocupado com a igreja em Colossos. Paulo não foi o fundador da igreja. Paulo não era o pai daqueles irmãos ali. Mas ele se preocupava com a igreja. Ele ouviu falar que uma heresia chamada heresia de Colossos tinha chegado na cidade de Colossos. E essa heresia, ela ameaçava a vida dos cristãos em Colossos, aqueles que viviam de maneira cristocêntrica. Irmãos e irmãs, 3 ameaças nós detectamos nesta passagem do versículo 8 ao versículo 23. Ao versículo 8 ao versículo 23. Pastor, pode me ajudar com esse rapaz? Por favor, preste atenção. Nós temos 3 ameaças que Paulo vai combater, já vai alertar a igreja para que não caia no canto da sereia, no canto do estelionatário, daquele que profere mentiras e enganos. 3 ameaças. Primeiro, o gnosticismo. Segundo, o legalismo. E terceiro, o ascetismo. Talvez eu esteja falando em grego para vocês, mas pode até ser. As palavras são transliteradas.
Mas essas são as verdades, são, na verdade, as heresias que Paulo vai combater. Gnosticismo, legalismo e ascetismo. E essas heresias, elas matam a igreja, irmãos. Elas matam a igreja. Por isso, precisamos estar preparados doutrinariamente. Não existe nada mais precioso do que a doutrina de Cristo. Ela nos prepara para o dia mau. Ela nos prepara para a batalha. E hoje eu não vou tratar de todas essas ameaças. Eu vou pelo menos apresentar uma delas. Fazendo a exposição, é claro, do texto de 8 a 15. Que é a heresia do gnosticismo. Tá? Então, quais são os perigos que uma igreja cristocêntrica ela enfrenta? Quais os perigos enfrentados por uma igreja cristocêntrica? Eu quero apresentar 2. O meu sermão de hoje está dividido em 3 partes. A primeira, eu vou falar sobre os perigos enfrentados por uma igreja cristocêntrica. Segundo tópico geral, eu vou falar sobre as armas de defesa de uma igreja cristocêntrica. E em terceiro lugar, eu vou falar sobre as bênçãos alcançadas por uma igreja cristocêntrica. Se o tempo nos permitir, falaremos desses 3 tópicos. E o primeiro deles é os perigos enfrentados por uma igreja cristocêntrica. O que é uma igreja cristocêntrica, pastor? É uma igreja centrada em Cristo. Cristo é o A e o Z. Cristo é o alfa e o ômega de um cristão. Ele é tudo da vida de um cristão. A vida de um cristão está ao redor de Cristo. Lembra? Lutero dizia que Cristo ele é o centro e a circunferência da Bíblia. Portanto, ninguém consegue compreender a Bíblia fora de Cristo. Então, o primeiro perigo que uma igreja cristocêntrica enfrenta é o perigo de ser enganada por raciocínios falsos. Irmãos, nós precisamos ter muito cuidado com aqueles que proferem discursos recheados de religiosidade, mas sem Cristo, sem o evangelho da cruz. Paulo começa dizendo assim: cuidado, irmãos, não é por acaso. Paulo não estaria alertando a igreja em Colossos se não fosse algo muito sério. Ele não usaria a expressão cuidado. Quando você passa em um lugar que tem placas de sinalização dizendo cuidado, perigo, inflamável, cuidado, perigo, cuidado. Na verdade, só precisamos ouvir a expressão cuidado, ouvir a placa de sinalização cuidado. Nós logo entendemos que a palavra cuidado, ela carrega preocupação sobre os danos que aquele líquido ou aquele local pode causar à pessoa. Quando Paulo diz cuidado, ele está avisando, ele está alertando a igreja para aquilo que ele vai dizer sobre as ameaças que estão rodeando a igreja. Veja o versículo 8. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas. O que é enredar, irmãos? Enredar traz a ideia de enganar com um discurso falacioso. Parece bonito, parece verdadeiro, mas o discurso é enganador.
A expressão aqui, ela pode ser entendida no contexto de um tribunal, de um fórum de justiça criminal, em um processo criminal, em que o advogado criminalista tenta absolver o criminoso, tentando provar, por meio da sua argumentação, que ele é inocente. Ele não é inocente, aquele cara, mas o advogado, com seu discurso, e aí nós temos o famoso tribunal do júri. Ele é famoso nessa situação, nessa questão. É que às vezes o advogado é tão bom que ele convence o júri de que aquele cliente é inocente. Mas o advogado, ele é bom, ele foi bom porque ele usou de uma argumentação de tal forma que iludiu, que foi no emocional daquelas pessoas, nos seus pressupostos, de tal maneira que aquele advogado conseguiu convencer o júri de que aquela pessoa, ela era inocente. Irmãos, quem está fora diz: cara, claro que aquele homem não era inocente, claro que ele fez o que fez. Mas como o advogado conseguiu libertá-lo da condenação, livrá-lo de uma condenação? Porque os seus argumentos foram tão convincentes, mas não foi com a verdade. Foi atingindo o emocional ou aos pressupostos daquela pessoa, de tal maneira que aquela pessoa foi convencida. Paulo está dizendo exatamente isso. Que os mestres de Colossos, os falsos mestres de Colossos, que tinham chegado àquela cidade, eles tentavam convencer aquelas pessoas com a sua lábia, com seu discurso, com suas filosofias e vãs sutilezas. Com a sua filosofia, tá? No singular. E vãs sutilezas. É sutil, irmãos. As pessoas que mentem, elas não mentem simplesmente direto. Elas contam verdades, mais verdades, e depois elas lançam a mentira. Heresia sempre é assim. Mentiras sempre vêm recheadas de verdades, que faz com que você confunda. Pense bem, você que é bancário. Hoje de manhã, no café da manhã, a Elisa estava me dando uma nota de R$100. E R$100 daquele salgadinho, né? R$100. E aí o Ronaldo Júnior disse que era uma nota falsa. E eu disse para ele que não. Porque aquela nota de dinheiro do salgadinho não é uma nota falsa. Vocês sabem por quê? Porque o falso, ele é idêntico ao verdadeiro. Uma nota de salgadinho, ela não é nem o tamanho, nem a cor, o papel, tudo é diferente, não é falsa. Ela é de brincadeira. O falso confunde. O bancário, quando vai perceber a nota, o bancário, ele cai às vezes, ele pega nota falsa no banco. Tem gente no banco que recebe nota falsa. Você pode dizer assim, que burrice. Não, irmãos, o dinheiro é muito parecido. Quem é que consegue discernir? Quem é perito, quem sabe, quem conhece a verdadeira. O que eu quero dizer com isso, irmão? Pastor, o que você quer dizer com isso? Você precisa conhecer a verdade. A verdade tem cor, tem cheiro. Você pode percebê-la quando você está perito nela. Quando a mentira vem, irmãos, irmãos, soa diferente. O negócio os nossos ouvidos estão muito atentos para a mentira.
mas isso só acontece para quem está preparado. O que Paulo está dizendo é, quando ele diz cuidado, ele está mostrando os raciocínios falsos enganam. Quem já caiu em um estelionato? Eu já caí em um estelionato. Eu já fui iludido por uma ligação de telefone. Alguém me ligou e me fez promessas e eu caí iludido. E na última vez que eu fui fazer o que eles me pediram, que era colocar lembra naquela época de colocar crédito no celular? Irmãos, é como se tivesse caído escamas dos meus olhos. Sem ninguém me dizer nada, eu consegui perceber que eu estava caindo num golpe, numa mentira. Mas talvez eu caí porque eu não sou muito inteligente. Você é muito inteligente, então você não cai. Mas eu alerto a você. Cuidado. Todos somos propensos a cair. E quando se trata de doutrina, ainda mais. Não é por acaso que nós temos muitos desvios na igreja. Pessoas que estão indo para as religiões pagãs, para as religiões de mistério, para o Islã, o islamismo. Tem gente voltando para o catolicismo, com as suas tradições. Tem gente indo para as seitas cristãs, protestantes. E isso é uma tragédia, porque foram iludidos. Paulo diz, cuidado. Você pode ser enganado pelos raciocínios falsos. É um tipo de silogismo, é uma lógica falsa, uma falsa lógica. Nós temos também um outro perigo que Paulo fala aqui, é de tornar-se escrava de falsas filosofias. Veja, por favor, o versículo número 8. Conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos de Cristo, e não segundo rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. Presta atenção, irmão. Os falsos mestres, com suas filosofias, eles tentavam desviar alguém da verdade, nesse caso, os crentes de Colossos, e colocá-los na escravidão do erro. E aí entra o gnosticismo. O que é o gnosticismo? No primeiro século, nós não falamos propriamente de um gnosticismo, mas um proto-gnosticismo, que é um gnosticismo incipiente ou embrionário, ou em semente, tá? Que Paulo já está combatendo na igreja em Colossos. O gnosticismo vai surgir somente depois do segundo, terceiro século, como uma filosofia, com todas as estruturas de raciocínio da filosofia. Mas no primeiro século ela já era combatida como uma semente. Então nós chamamos de proto-gnosticismo, tá? E aqui, o que os gnósticos eles diziam? Quem eram os gnósticos? Os gnósticos eram, dentro da igreja, eram pessoas convertidas ao cristianismo, mas que tinham aderido a uma filosofia grega, que ainda é incipiente, nós não sabemos precisar detalhadamente quando surgiu, mas os historiadores falam em volta do segundo, terceiro século. Paulo, então, vai combater esses que estão dentro da igreja, com a sua filosofia distorcendo a doutrina de Cristo. Por que ela é uma ameaça ao viver cristocêntrico ou a uma igreja cristocêntrica? Porque o gnosticismo coloca Cristo como um dos mediadores e emancipações
ou como um dos mediadores entre Deus e os homens. Cristo é apenas um dos mediadores. Mas ele não é aquilo que a igreja está dizendo que ele é. Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus. Gerado, não criado. O gnosticismo, ele estava distorcendo a doutrina de Cristo. Eles não negavam diretamente a obra de Cristo, mas negavam a sua suficiência e a sua supremacia. Lembra de Gálatas? Você que estudou Gálatas, lembra que os judaizantes, eles negavam a suficiência de Cristo. Eles dizem o seguinte: Cristo salva no início, mas depois que ele me salva, eu preciso fazer muitas outras coisas para garantir a minha salvação. Então, uma das coisas era circuncisão e guardar a lei de Moisés. O que é a circuncisão? É uma marca num órgão masculino. Era um corte que a criança recebia quando 8 dias de nascida. Ela era marcada como um tipo de carimbo de propriedade de Deus. Era um carimbo. É minha propriedade. Num lugar bem incômodo, certamente. Mas foi assim que Deus decidiu fazer. No Antigo Testamento, era uma exigência da lei. Mas com o Novo Testamento, o que o Evangelho está dizendo é que Cristo agora marcaria o coração das pessoas e não a sua carne. Por isso que Paulo vai falar no versículo número 11. Vocês podem ler, por favor? Nele também fostes circuncidados. Veja. O que Paulo está dizendo, irmãos, ele está também combatendo. E nós veremos com mais detalhes sobre o legalismo. Tá? Mas ele está combatendo aqui a ideia de que eu preciso ser circuncidado para ser aceito por Deus ou para ter uma intimidade maior com Deus. Paulo diz, vocês já foram circuncidados. Mas vocês não foram circuncidados, ele está pensando nos gentios da igreja. Não foi por intermédio de mãos, mas foi uma circuncisão da impureza. É uma circuncisão do coração. É uma circuncisão de Cristo. Cristo marcando internamente a vida de vocês. Então, os legalistas aproveitavam isso, falando de circuncisão como uma forma de ser aceitos por Deus. E os gnósticos aqui, eles diziam que Cristo não era suficiente para salvá-los do pecado. Os gnósticos, irmãos, eles adotaram uma filosofia neoplatônica, que é aquela filosofia dualista. Corpo mau, espírito bom. Corpo é mau, a carne é mau, o espírito é bom. E a salvação e o espírito do homem está preso no corpo. E para você ser salvo, você tem que descobrir como se livrar desse corpo. O corpo é o cárcere da alma. Então, os gnósticos diziam, nós temos um conhecimento secreto, um segredo para você se livrar desse corpo e alcançar Deus plenamente. E esse conhecimento só nós temos. Não é conseguido por meio de Cristo. É por meio de outros da nossa religião aqui, de segredos, né? Secreta. Então isso soava muito intelectual, assim, alguém dizer que tem um conhecimento secreto, que pode te conduzir para uma libertação total. Cristo te libertou, mas não totalmente. Cristo não é suficiente. Você precisa alcançar mais alguma coisa. Irmãos, isso é atraente na igreja. Fale para uma pessoa que não conhece Cristo,
Diga para ela que ela não precisa fazer nada para ser salva, a não ser crer. Pergunte para ela. Ou melhor, ela pode perguntar para você assim: só isso? Quer dizer que só preciso fazer isso? Porque ela se encabula, ela fica pensando o seguinte: eu tenho que fazer alguma coisa, porque em todas as religiões, o adorador, ele faz alguma coisa para merecer a salvação de Deus. Mas na religião de Deus, a religião que Deus revelou, não é o homem fazendo as coisas para Deus, é Deus fazendo as coisas para o homem. Foi por isso que Deus desceu do céu e se fez carne para salvar você e eu dos nossos pecados. Lembra da parábola da ovelha perdida? Quem foi que foi buscar a ovelha perdida? Foi o pastor. A ovelha podia voltar por si mesma? Não. Ela estava em perigo, mas o pastor desceu e procurou sua ovelha perdida. E Jesus mesmo disse: eu vim buscar e salvar as ovelhas de Israel, as perdidas. Então, os gnósticos, eles ensinavam um dualismo, corpo mau, alma boa. E aí, irmãos, levava para outras negações. Por exemplo, de Jesus ter vindo em carne. Mas como Cristo puro pode vir em carne? Se a carne é má? Então os gnósticos já levavam as últimas consequências até chegar em uma outra doutrina chamada docetismo, que é docel, aparência. Jesus não era um homem, ele era apenas uma aparência de homem, ele era um fantasma. Quando ele passava pelas paredes, ele atravessava as paredes, ele não tinha corpo como nós. Diziam os docetas, também combatidos na época de Paulo, na época de João. É só para você ler as cartas de 1 João, 2 João, 3 João, você vai encontrar, especialmente na primeira, João combatendo os docetistas. Tá? Irmãos, perdoe-me, essas expressões não têm uma outra expressão diferente dessa. Então é importante você anotar e pesquisar, estudar sobre esse assunto, porque isso é muito importante para a igreja. Paulo combateu todas essas ameaças e nós também estamos sendo ameaçados em nossos dias. O gnosticismo não morreu. O ascetismo não morreu. O legalismo não morreu. Continua vivo na igreja, infiltrado. E Paulo está dizendo: cuidado com essas filosofias e vãs sutilezas. E elas têm duas características. Elas são baseadas na tradição humana. Preste atenção, essas filosofias, e aqui nesse aspecto, o gnosticismo é uma mistura de cristianismo, cerimonialismo judaico e ascetismo e culto de anjos. Veja, uma religião assim é complicada. Uma religião assim é uma religião cheia de mistura. Então, se você não souber de judaísmo cerimonialista, se você não souber sobre culto dos anjos no Novo Testamento, e especialmente na igreja de Colossos, eles eram tentados a adorar anjos. E Paulo vai combater aqui. O que eu estou dizendo de modo geral, irmãos, é que temos que ter cuidado para que ninguém nos engane, nos enrole com discursos filosóficos e vãs sutilezas, conforme tradição dos homens. Então essas filosofias estão baseadas, tem duas características, estão baseadas em tradição humana, e também estão baseadas nos rudimentos deste mundo. Rudimentos aqui, nesse contexto, tem sentido de o ABC. O ABC de qualquer assunto. O ABC de qualquer assunto. Então,
elementares, os pontos elementares. Mas elementos também, rudimentos do mundo nesse contexto, pode significar, e é entendido por muitos dos estudiosos, como espíritos elementares do universo, que era um tipo de espíritos que estavam mediando o mundo de Deus e o mundo dos homens. Então, há um mundo espiritual. Irmãos, isso é verdade que há um mundo espiritual. Francis Schaeffer, um teólogo filósofo americano, século XX, chamava esse mundo espiritual de segundo piso. Nós moramos no primeiro piso da casa e o mundo espiritual é o segundo piso da casa. Ou o térreo e o primeiro andar. Existe um mundo espiritual, irmãos. E esse mundo espiritual, Paulo chama de potestades e principados e potestades, os dominadores deste mundo tenebroso. Mas quando Paulo alerta a igreja, ele diz que esses rudimentos do mundo, eles estão ligados com as mentiras e os enganos do próprio Satanás. Rudimentos do mundo estão apontando para os espíritos, e esses espíritos é apenas uma representação de Satanás, o mentiroso, que mentiu desde o princípio. Então nós temos muitos perigos rodeando a nossa casa. Até hoje, nós somos influenciados pelo dualismo neoplatônico. Por exemplo, na área do casamento, da intimidade do marido e da esposa. Quantas vezes você, cristão, viu esse elemento de intimidade como algo sujo, profano, que não fosse sagrado? Tal ponto de, às vezes, evitar como uma forma de se consagrar. Lá na frente, Paulo vai combater esse movimento, que também é uma mistura de ascetismo. Uma pessoa asceta, uma pessoa que se abstém daquilo que é lícito, que é bom, para tentar ter uma espiritualidade melhor. Não consegue resolver o problema do pecado. Tá? Vamos pensar aqui na nossa carne, no nosso corpo. Pense, eu estou vindo de um velório em Fortuna, por isso que eu cheguei um pouquinho depois. Um pastor amigo nosso, ele faleceu. E imagine o corpo dele. Como é que você vê o corpo de uma pessoa? Você que é um crente, o que você diz assim, quando você morrer? Alguém vai fazer o que com o seu corpo? Às vezes você diz assim, pode jogar para os urubus comer, não vale nada, o corpo é carne, é coisa que vai perecer. Para Deus não é. Deus se importa com o espírito, também com o corpo. Quando nós desprezamos o corpo, nós somos dualistas. E um tipo de gnosticismo. O corpo é importante, irmãos. Sempre foi importante, desde o início. Quando os primeiros nossos patriarcas, eles morriam, eles eram sepultados. Seu corpo era preparado, porque eles esperavam a ressurreição. Nós precisamos lembrar que nós vamos viver, depois da ressurreição, corpo e alma. E não apenas corpo. Ou melhor, não apenas alma. Mas esse raciocínio errado, ele é influenciado por essas vãs filosofias, vãs sutilezas, que tentam minar com a importância do corpo e da alma de uma pessoa. Precisamos estar atentos contra essas
para com essas mentiras. Especialmente aqui, Paulo falando sobre essas filosofias que tentam minar a fé dos cristãos. E tentam minar o quê? A centralidade de Cristo. Cristo como centro da vida da igreja. Mas é preciso lembrar ainda que quando pensamos nessas filosofias, ainda hoje, quando as pessoas se agarram à astrologia, os astros, e consultam o horóscopo. Essa consulta é para que elas tomem decisões. Elas estão se deixando enganar por esse mesmo engano do passado. Você pode pensar, isso é assunto do passado, não é. Ainda hoje, talvez você consultou o horóscopo hoje. Qual é? Você é leão? É libra? Olha, o pastor sabe. Estou consultando? Estou não, mas veja, no passado nós nos lembrávamos disso. Essas são vãs filosofias e sutilezas que enganam muitos. Irmãos, nós temos armas de defesa para essas mentiras e esses enganos. As armas de defesa de uma igreja cristocêntrica primeiro, saber quem é Cristo. Veja o versículo de número 9. Paulo diz: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Paulo está dizendo, vocês gnósticos estão ensinando que Cristo, ele é parcialmente uma revelação de Deus, ou apenas uma emanação ou emanação de Deus, ou apenas um dos mediadores de Deus. Não, Cristo é o próprio Deus encarnado. Nele habita corporalmente. Irmãos, a palavra corporalmente é proposital. Paulo está combatendo aqueles que estão negando que Cristo veio em carne. Defendendo que a carne é má, que o espírito é bom. Paulo diz, Cristo veio, nele habita. Irmãos, habitar, a palavra habitar aqui, ela não é aquele habitar em uma casa de aluguel. Como os gnósticos estavam dizendo, Cristo veio, mas ele habitou num corpo aparente que não é o corpo como o nosso. Que isso também os docetas defendem. Paulo está dizendo, Cristo veio habitar numa casa dele, definitiva. Ele não vai mudar, essa casa é dele. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O que ele está dizendo, irmãos? Cristo é 100% Deus. Deus encarnado. Esse é o mistério da encarnação. Então nós precisamos saber quem é Cristo. Saiba quem é Cristo e você combate as mentiras. Paulo está dizendo exatamente que é nele, em Cristo, não nos anjos, que a plenitude divina habita. Os gnósticos estavam dizendo que era nos anjos. Os anjos são superiores a Cristo. Paulo diz, Cristo é o próprio Deus encarnado. Então, sem muitos arrodeios pelo tempo que já não é a nosso favor, nós precisamos dizer que uma das armas de defesa que você, meu irmão, pode ter e tem contra as heresias, contra as ameaças para uma igreja cristocêntrica, é conhecer quem é Cristo. Quem é Cristo? Cristo é apenas um profeta? Ou Cristo é o próprio Deus revelado? Cristo é
criatura ou criador? Isso define tudo na hora de defender a doutrina. Segunda arma de defesa é saber o lugar que Cristo ocupa. Qual é o lugar que Cristo ocupa, irmãos? Veja o versículo de número 10 em diante. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o quê? O cabeça de todo principado e potestade. O que Paulo está dizendo, irmãos, é que Cristo está acima de toda a criação. Lembra do capítulo 1? Cristo está acima dos anjos e dos demônios. Os anjos são ministros de Cristo. Hebreus capítulo 1. Os demônios sabem que Cristo é Senhor. Quando quando um homem estava endemoniado, viu Jesus, o demônio disse assim: por que o Senhor está vindo nos atormentar? Senhor, ali, ele está reconhecendo quem Cristo é, o Quírios de Deus, o Senhor do universo. Quando você sabe quem é Cristo e qual a posição que Ele ocupa, qual é a posição que Ele ocupa? Não é apenas um dos mediadores, Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é o único que pode te ajudar. Então, oração para Maria, oração para santos, oração para qualquer outra pessoa não vai funcionar, porque não são mediadores. Só há um mediador. 1 Timóteo 2, 5, se você tiver em dúvida. Veja lá, 1 Timóteo 2 e 5. Diz lá que não há outro mediador entre Deus e os homens, somente Cristo. Porquanto há um só Deus, podem ler? E um só mediador. Pastor não é mediador, padre não é mediador, santos da igreja não são mediadores, só Cristo é mediador. Anjos não são mediadores. Irmãos, quando sabemos qual a posição que Cristo ocupa, nós ficamos seguros contra as heresias. Nós ficamos seguros diante das mentiras que propagam dentro da religião protestante. As testemunhas de Jeová, os mormons, os santos dos últimos dias chamados, os adventistas do sétimo dia, são seitas que saíram de onde? Da igreja. Eles estavam na igreja. E saíram da igreja protestante. E continuam proferindo mentiras. Terceira coisa aqui, é importante dizer antes, que Cristo não é apenas um dos mediadores, como se ele fosse mera criatura. Ele é o próprio Filho de Deus, a cabeça, o chefe e senhor de todas as hostes celestiais. Qual a posição que Cristo ocupa? De senhor, de cabeça. Por último, as bênçãos que são alcançadas por uma igreja cristocêntrica é uma transformação interior ao invés de exterior. Paulo diz que Cristo, ele é a nossa circuncisão. Então a obra, ela é interior, é no coração, uma obra de transformação de dentro para fora, e não apenas uma mera marca externa. Paulo fala, além do versículo 11, versículo 12 em diante, ele fala de perdão definitivo de pecados. Versículo 13 diz: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, falando de gentios aqui,
vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Gentios e judeus são perdoados os pecados por causa de Cristo. Centrados em Cristo, nós temos uma nova vida, nós temos um perdão de pecados pleno, irmãos. Veja o versículo de número 14. Tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Aqui está ligado com a lei que nos condena, que exige e nós não conseguimos ofertar a perfeição que ela exige. E ela nos condena, ela nos pega. Mas em Cristo, Ele cumpre toda a lei em nosso lugar. E o débito que tínhamos com Deus, Cristo paga com a sua morte. De modo que nós não devemos mais coisa alguma. Porque Cristo pagou cada centavo que devíamos. O que nos resta? Gratidão eterna. Por último, o triunfo final sobre os principados e potestades. Esses são os benefícios de uma igreja cristocêntrica. Ele triunfa sobre os principados e potestades. E nós também. Então, crianças, não tenham medo de demônios, de anjos. Não tenham medo do que eles podem fazer. Eles não podem fazer mal a vocês e a mim, porque Cristo já triunfou sobre eles. Cristo triunfou sobre eles. Não tenham medo do escuro, achando que o escuro, crianças, vocês que estão aí com medo de escuro, mulheres que ainda nunca se libertaram do medo do escuro, o escuro foi criado por Deus. Deus criou a luz e criou também as trevas. Deus chamou a luz de dia e as trevas de noite. E ele viu que era bom. Luz e escuridão são coisas boas criadas por Deus. Mas o mal se aproveitou das trevas e hoje as trevas se parecem com o mal. Quando queremos falar do mal, fala de trevas. Mas lembrem-se, veja o versículo 15. E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs a desprezo, triunfando deles na cruz. Irmãos, essa é uma linguagem do exército romano. Quando um guerreiro romano vencia o inimigo, ele trazia o inimigo amarrado e havia um tipo de marcha triunfal na cidade. As pessoas, moradores, jogavam pétalas de flores no caminho. E o vencedor, triunfante, marchando, puxando os vencidos, totalmente desarmados. O texto diz, despojando os principados e as potestades. O que Paulo está dizendo é, Cristo venceu todo demônio, todo espírito maligno, Satanás e todas as suas hostes, desarmou todas elas, tirou todas as armas que elas tinham e as expôs à vergonha. O vencedor em Roma entrava triunfantemente pisando em pétalas. E os vencidos jogavam frutas podres e pedras. Eles eram ali vaiados, humilhados, envergonhados. Paulo está dizendo que Cristo fez isso. Não foi contra pessoas. Foi contra principados e potestades, irmãos. E os hereges de Colossos, os falsos profetas de Colossos, os falsos mestres de Colossos, colocando os principados e potestades acima de Cristo, Paulo diz, pare com essa mentira. Permita-me citar aqui, com estas palavras, estou concluindo esta pregação de hoje. As palavras de William Hendrickson,
fazendo várias perguntas retóricas que nos fazem refletir sobre o que nós acabamos de estudar. Aspas. Acaso Deus não nos resgatou do império das trevas? Não é seu filho o cabeça de todo o principado e potestade? Não é verdade que os principados e autoridades não são mais que meras criaturas criadas por meio deste mesmo filho? Que Deus despojou a esses principados e potestades de seu poder, desarmando-os totalmente? Não triunfou Cristo sobre eles na tentação? E não amarrou o valente? E não lançou fora os demônios uma e outra vez? Não triunfou Cristo pela sua morte vicária? Toda a possibilidade de Satanás levantar contra nós qualquer acusação legal? Não é certo, então, que mediante esses grandiosos atos redentivos, Deus exibiu e envergonhou publicamente esses poderes malignos, triunfando sobre eles e levando os cativos em seu desfile de triunfo? Esse é o nosso general, vencedor, que nos protege, nos preserva pelo seu poder. Que o Senhor nos faça entender essas verdades. Essa é uma das passagens que são importantes para a compreensão de Colossos. E que eu sei que precisamos nos aprofundar um pouquinho mais sobre isso. Porque o que nós conversamos é apenas superficialmente. Que o Senhor nos ajude. Nosso Deus, nós bendizemos o Teu nome por esta noite, por esta reunião litúrgica, por entendermos que o Senhor, nosso Deus, é Senhor sobre toda a criação, sobre toda a criatura, no céu, na terra e debaixo da terra. O Senhor governa soberanamente. Ó Deus, cremos que temos tantas mentiras, enganos, que tentam abater a igreja de Cristo, tentando negar a suficiência e a supremacia de Jesus. Mas o Senhor preservou essas verdades para nos alertar dos perigos que corremos de aceitar qualquer outro mediador além de Cristo, que possa nos interceder por nós junto ao Pai. Aprendemos nesta noite que precisamos viver uma vida cristocêntrica, porque somente vivendo uma vida cristocêntrica podemos nos proteger das ameaças, dos enganos, das mentiras de Satanás, que são proferidas de todos os modos, tanto na vida religiosa, como na vida política, como nos relacionamentos interpessoais, na escola. Mentiras são proferidas e precisamos conhecer a verdade para combatê-las, combater as mentiras e assim glorificar o nome do nosso Senhor. Ajuda-nos, Senhor Deus, a entender estas coisas e principalmente a abraçar a Jesus como nosso Redentor. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e as consolações do Deus Espírito Santo sejam com vocês, meus irmãos, e com toda a igreja do Senhor, hoje e para todo sempre. Amém. Palavra